Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do Shark Voice. Já passamos por várias pessoas, já conversamos com algumas pessoas na área de CX, na área de marketing. E hoje estou com uma pessoa muito especial aqui do meu lado, a Daniele Albano. Obrigado, viu, Dani, por ter aceitado o meu convite. E eu sei que tem muitas pessoas que vão acompanhar e estão acompanhando, que já seguem a Dani no Instagram, no LinkedIn, mas para você que vai seguir ela a partir de hoje, a partir dessa entrevista, Dani, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho de você. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, Bruno, pessoal. Como que eu posso iniciar essa apresentação? Como o Bruno falou, meu nome é Daniele Albano. Hoje eu sou estrategista de imagem, mas eu tive, na verdade, uma transição de carreira. Eu sempre trabalhei com moda, desde novinha, sempre gostei muito. Me formei na área de propaganda e me especializei em pesquisa de tendência, me pós-graduei em consultoria de imagem. Mas eu também, além dos 10 anos que eu trabalhei dentro de empresas de moda, na parte de desenvolvimento de produto e compras, que me trouxeram uma bagagem muito grande. Nos últimos anos foi onde eu fiz essa pequena transição, onde eu linkei a minha área principal com essa secundária, que na verdade é a parte de branding, de marca, de comunicação e de marketing. Então hoje eu trago uma conexão muito grande, unindo branding pessoal e imagem pessoal, porque quando a gente para analisar mesmo, é tudo a mesma coisa. A gente trabalha de formas diferentes, são serviços diferentes, mas que na verdade eles só funcionam quando estão unidos. Perfeito. Vamos falar de imagem, então, de posicionamento de marca. E eu acho que é muito legal, Dani. Eu acho que, pelo menos as pessoas que eu trouxe para cá, você é a primeira pessoa que tem essa visão de imagem, de marca. E eu tenho algumas perguntas que também são curiosidades minhas, e eu acredito que pode ser curiosidade de pessoas que estão nos vendo, que é sobre a questão de posicionamento, né? De aparência. Muitas pessoas, eu acho que associam a aparência só com a imagem, mas eu acredito que talvez seja uma visão um pouco superficial, né? Então, bem rasinha. Bem raso. O que você tem a falar um pouquinho mais sobre essa questão de posicionamento, de imagem? Bom, quando a gente fala de posicionamento, na verdade, o meu posicionamento é como eu quero que as pessoas lembrem de mim. Quando eu trabalho o meu branding pessoal, é o que? É ali o meu diferencial perante ao mercado, perante as outras pessoas. Então, Dani, qual que é o seu diferencial hoje? Consultora de imagem foi um mercado que explodiu alguns anos atrás. E antes, quando a gente tinha essa profissão apenas para artistas, para pessoas ricas, hoje a gente consegue englobar praticamente todo mundo que tem o desejo de estar aprimorando a imagem pessoal. Então, quando eu falo de imagem pessoal, eu estou falando exatamente ali da vestimenta, do tipo de corte de cabelo, do tipo de acessório que se usa, das cores. Então, literalmente tudo que traz, toda a intenção que a gente faz com a nossa imagem. Então, se eu quero parecer mais séria, se eu quero parecer mais receptiva. Então, a minha imagem é isso, é o formato como eu falo, é o modo como eu gesticulo, é exatamente a minha imagem. Quando a gente vem só para a parte do branding, é exatamente onde entra essa questão do meu diferencial, quais são os meus valores, quais são os meus ideais. Então, são coisas diferentes, mas que quando a gente para e começa a analisar elas individualmente, elas só vão fazer sentido se todas elas estiverem conectadas e de forma coerente, porque não adianta a minha imagem passar uma mensagem, eu chego aqui, toda simpática, o meu brand pessoal é de uma pessoa toda séria, distante, e o meu posicionamento eu quero que as pessoas me lembrem como uma pessoa muito divertida. Então fica muito complexo, por isso que hoje quando eu trabalho uma estratégia de imagem, seja ela, são para marcas, né? Seja essa marca um CNPJ, seja essa marca um CPF, eu preciso englobar esse triângulo, né? Essas três pontas, porque elas só vão fazer sentido separadas se elas forem criadas com o mesmo intuito juntas. E você eu acredito que já, né? Mas eu acho que essa parte que você falou sobre a questão de imagem, de posicionamento, né? Então, às vezes, tem pessoas, acho que você talvez passou por isso, de pessoas que ela quer passar, digamos, uma mensagem, só que ela acaba passando a mensagem errada, digamos assim. Então, você vai, sei lá, em rede social, Instagram, eu acho que não só para PF, digamos assim, mas para PJ também. Então, a empresa, ela passa uma mensagem
né? Então, com o seu logo, passa com a sua política, enfim, com seus critérios, mas talvez não é a imagem que seria a mais legal para ser passada. Como é que você vê isso? Como é que você faz esse estudo para talvez dar o toque para essa pessoa falar, olha, eu acho que você poderia mudar aí, eu acho que não está legal para o que você quer fazer. Como é que você faz para ter essa percepção de marca? Olha, o primeiro eu sempre entendo exatamente ali o mundo onde a pessoa está inserida. E assim, hoje quando a gente fala, eu venho me especializando dentro do ambiente corporativo, focado na imagem profissional, porque eu perdi oportunidades por eu não aplicar isso na minha vida alguns anos atrás. De um diretor meu, que hoje nós somos amigos, tudo, de me chamar na sala e falar assim, você sabe por que você não conseguiu a promoção, né? Trabalhava numa empresa que era um pouco machista, então, e naquela época eu tinha a ideia que todos vocês que estão assistindo a gente provavelmente ou têm ou já tiveram. Eu sou boa, eu não preciso me provar. Na verdade, precisa. A gente precisa sim se provar, a gente precisa sim mostrar o quanto nós somos bons no que nós fazemos. Com certeza. E a gente começa mostrando isso como? Eu não chego, oi Bruno, ó, esse daqui é meu currículo, essas daqui são as minhas experiências. Não, primeiro você vai ver uma imagem minha e daquela imagem vai vir o famoso preconceito. Uma percepção. Exatamente. E essa percepção, esse preconceito, ele existe sempre, seja ele positivo, seja ele negativo. Então, quando eu começo a analisar um cliente, uma marca, eu quero que quando as pessoas olhem para ela, essa primeira percepção seja sempre positiva. Então, eu olho para aquela pessoa, eu confio nela. Eu sei que a Dani, às vezes não sabem com que eu trabalho, mas as pessoas me olham e aí elas deduzem. Fala, nossa, ela se veste bem, ela se veste diferente. Então as pessoas vão deduzindo. Na hora que eu chego, me apresento e falo efetivamente com que eu trabalho, as pessoas também falam, faz sentido, agora eu entendi. Então é sempre olhar exatamente o ambiente e quem é essa pessoa. Então primeiro eu preciso entender quem é o Bruno e o que o Bruno quer passar para as pessoas que veem ele. Porque a gente precisa, sim, se vestir de certa forma para os outros. Mas não é para os outros no sentido de, eu só estou me vestindo porque as outras pessoas vão me ver. Não, eu estou me vestindo para que os outros me vejam da forma que eu quero. De uma forma coerente a quem eu realmente sou, ao que eu entrego, ao que eu apresento, a realmente a minha essência. Então, quando a gente começa a alinhar isso, as coisas vão fluindo de uma forma muito mais fácil. Então, uma empresa, hoje eu cuido dos 360 de imagem das marcas. Então, seja a rede social, seja a pessoa física ali, quem representa, a parte de media training. Então, como essa pessoa se comunica com o público, como essa pessoa num evento, ela vai se portar durante uma entrevista. Então eu englobo esse 360 de imagem porque é ele que vai amarrar a imagem real da empresa. Então às vezes eu vejo empresas ótimas que quando eu olho o Instagram eu falo, meu Deus, jamais. Eu tenho um cliente que é um cirurgião plástico e a gente foi fazendo um benchmark, vendo outros cirurgiões para poder apresentar uma estratégia para ele. E aí simplesmente eu entrei em um que foi uma indicação de uma pessoa conhecida que passou pela cirurgia, foi super bem sucedida, resultado ótimo. Na hora que ela me encaminhou o Instagram que eu entrei, eu falei nunca que eu colocaria a minha vida, vamos dizer assim, nas mãos da pessoa. Tipo, ele pode ser ótimo, mas ele não demonstrava aquilo pelo Instagram. Às vezes ali no pessoal pode ser que ele passe muita confiança, muita autoridade. Só que o que a gente tem que pensar hoje é que a nossa confiabilidade, a nossa autoridade, ela tem que ser transmitida muito antes de eu chegar aqui e falar. Talvez se o Bruno tivesse visto lá o meu perfil no LinkedIn, fosse um perfil todo jogado, uma foto, uma selfie ali, uma coisa muito assim desleixada. Será que ele teria tido o approach de mandar mensagem, da gente se conectar, da gente trocar sobre trabalhos? Provavelmente não. Porque ele já ia deduzir que eu era uma pessoa que não estava empenhada no meu trabalho. Então, assim, a gente precisa sempre analisar muito o 360 e entender que a gente pode estar fazendo para os outros ver, mas na verdade a gente está fazendo para nós mesmos. Então, assim, eu sempre quero estar aqui e mostrar exatamente quem é a Dani, como a Dani é. Então, assim, eu falo muito, eu sou uma pessoa muito expansiva.
Então, em alguns locais isso vai ser positivo, em alguns locais isso vai ser negativo. Então, eu sempre vou ali medindo, vamos ver até onde vai. Então, eu chego sempre com mais calma. Às vezes, em alguns locais, eu vou sempre com algumas cores um pouco mais sóbrias. Por quê? Porque a minha energia, ela já é muito mais... então, a gente precisa Você tenta sempre conter ela um pouquinho. Exatamente, a gente precisa se conter. Sim. E isso em todos os sentidos. Às vezes, se a pessoa é muito fechada, é muito travada e ela precisa tratar com o público, ela precisa ser mais sociável, ela precisa ser mais aberta, a gente vai precisar trabalhar com cores que sejam mais receptivas. Então, a questão da comunicação, a psicologia das cores, né? Então, assim, toda cor ela traz uma mensagem e você vai direcionar qual vai ser essa mensagem de acordo com quem é o seu cliente. Perfeito. Então, a gente sempre vai ponderando e são tantos detalhes que quando a gente começa a falar, as pessoas ficam... É sério, porque tudo parece tudo sempre tão muito... simples, né? Exato, tudo só é muito pegar uma simples. roupa lá no armário, então tem toda uma... você falando aqui, eu tava vindo um flashback na minha mente, né? E eu, por exemplo, eu já entrevistei muitas pessoas, e hoje, né, com a questão do home office, muitas pessoas com baita currículo, só que na entrevista, por exemplo, remota, ela não conseguia transmitir o currículo dela para mim. E você falando, vê muito isso. Então a pessoa tinha uma baita experiência, área comercial, fazia isso, e eu acredito que de fato fazia aquilo. Só que ela não conseguia passar, então pela timidez, e querendo ou não, eu preciso que essa pessoa ela me venda que de fato ela fez aquilo, e ela sabe fazer aquilo. Então eu acho que entra muito nisso, na percepção, né? E também entra nessa questão, por exemplo, você vai lá, eu sou um assíduo de LinkedIn, acho que você também usa bastante, né? Então você vê lá, às vezes, a pessoa lá, o Open to Work, né, querendo uma vaga de emprego, só que talvez com uma roupa que não é tão legal para se contratar, ou talvez, sei lá, confundindo um pouco a rede social com uma outra de encontro. Então, sabe, perdeu-se um pouco a mão. Você tem percebido isso também, ou uma visão mais minha? Não, na verdade é uma visão muito geral, principalmente no LinkedIn. Eu não era tão assídua, eu passei a ser depois que até ano passado eu ainda era CLT, e aí depois que eu saí, eu decidi seguir só o CNPJ e deixar o CPF descansar um pouquinho. Então, assim, quando a gente entra no LinkedIn, principalmente, ele já é uma rede social, sim, mas ele é uma plataforma onde você tá ali, literalmente, para se vender, para mostrar o seu currículo, para mostrar suas habilidades, no que você é bom, no que você se diferencia. E quando você simplesmente trata ele como se fosse qualquer coisa, as pessoas elas não vão ter essa confiança de chegar, de mandar mensagem, de falar, oi, tudo bom? Olha, eu vi seu currículo. Não, porque a primeira coisa que a pessoa vai ver, ela vai abrir e vai ver a foto. Se a sua foto já é uma foto que ela não gera um ar mais profissional, um recrutador, por exemplo, ele já vai desistindo ali logo de cara. Porque ele fala, se a pessoa não consegue se portar num local ali onde ela tem tempo para poder fazer, ela pode ir lá, tirar uma foto, testar, ver o que fica bom, o que não fica. Quais as chances de eu chamar essa pessoa para uma entrevista, ela vir aqui e ela está condizente a uma vaga que eu quero oferecer? Então, a mesma coisa. Hoje em dia, as entrevistas são, entre aspas, mais fáceis, porque é tudo online. Mas ainda assim você precisa ter um cuidado ali na hora de você se preparar para essa entrevista. Coloca uma roupa boa. E não é assim, não precisa colocar o salto alto, mas você precisa estar pelo menos com uma roupa completa ali, porque aquilo também te dá mais autoridade, te dá mais autoconfiança. Então, uma das partes da consultoria de imagem é realmente o fortalecimento do amor próprio, da autoconfiança, de elevação de autoestima. Porque é um estudo muito antigo. Quando eu fiz a pós, a gente já falava desses estudos que as pessoas que se sentem bem vestidas, elas são 40% mais proativas, elas são 40% mais... desenvolvem melhor o trabalho delas. Porque eu sempre dou um exemplo assim, fui trabalhar hoje, acordei, não estava num dia bom, coloquei a primeira roupa que eu vi e fui trabalhar. Aí nesse dia específico eu preciso falar com o CEO da empresa, eu preciso entrar numa reunião de urgência, chegou um fornecedor. Qual vai ser a minha boa vontade, tipo a minha autoestima, a minha autoconfiança em atender, falar com essas pessoas se eu não estou me sentindo
coerente com aquele ambiente, se eu não tô me sentindo bem o suficiente, bonita, arrumada, apresentável, automaticamente faz com que o meu rendimento caia. Eu sempre brincava, eu falava, gente, eu saio de casa, foi um dia que eu acordei mal e eu não dei a devida importância para a roupa que eu ia colocar, é o dia que eu sento na minha mesa e eu só levanto de lá para ir embora. Que eu não quero que ninguém me veja. De preferência, se tiver uma salinha, eu pego o notebook, fecho e vou me esconder na sala. Porque é realmente isso, quando a gente se sente bem com a gente mesmo, ou seja, sendo na vestimenta, numa maquiagem, eu não sou uma mulher da maquiagem, então assim, vocês nunca vão me ver assim, aquela pele feita, eu terei pago um maquiador, porque eu não tenho essa habilidade. Mas eu tô sempre aqui com uma base, um batom, um blushzinho, cabelo sempre o mais arrumado possível. E eu tô sempre o quê? Vestida de uma forma que eu me sinto à vontade, que eu me sinto bonita e que eu me sinto bem apresentada. Então isso faz com que eu entre nos lugares muito mais fácil. Então assim, eu não vou ter vergonha das pessoas me verem, eu não vou ter vergonha da pessoa vir falar comigo, porque eu estou me sentindo preparada para que qualquer um venha e fale comigo, porque a pessoa já vai deduzir, vai olhar e falar assim, nossa, aquela pessoa tá bem arrumada, tá bem vestida, vou ali falar com ela. Porque a gente julga, gente. Uma pessoa que tá, dependendo do ambiente, ela tá ali com qualquer roupa, tipo, como se ela literalmente tivesse feito aquela escolha de qualquer forma, a gente já deduz 1 milhão de coisas que às vezes nem é verdade. Às vezes a pessoa tem um currículo incrível. Mas ela não consegue transparecer isso pra gente. Exatamente, ela não transparece por conta disso. Ô Dani, e falando um pouquinho agora, tudo a ver com imagem, mas trazendo na parte de tecnologia, né? A gente já falou muito, acho que todos os episódios a gente falou sobre IA. Porque é o que mais se fala, né? IA, inteligência artificial, vai dominar o mundo, aquela coisa toda, né? Então, assim, e a IA ela é muito utilizada hoje para imagem, né? Como a gente falou, ChatGPT, principalmente LinkedIn, redes sociais, vamos dar uma retocada aqui na maquiagem com IA. Só que aí pesa-se a mão também na utilização da IA. Então, por exemplo, nós aqui somos de uma empresa de tecnologia, a gente utiliza a IA. Mas eu sou muito a favor da IA sendo utilizada como um ajudador. Então ela vai te otimizar tempo, ela vai te ajudar, por exemplo, a corrigir textos, ou vai te ajudar a ter um atendimento também mais personalizado, mas a gente percebe a questão da utilização de forma equivocada, assim como tudo, né? Então se você utiliza de forma equivocada, só que a parte de imagem eu acho que está sendo muito utilizada na parte de influência, na parte de conceito, enfim. Então o que você tem percebido? E se você tiver alguma história aí legal para contar sobre uma utilização de IA de uma forma inadequada, por exemplo, fica à vontade. Bom, na verdade, gente, eu vou usar uma referência assim muito para quem é da moda, né? Então, assim, nada se cria, tudo se copia. Então, na verdade, há uns anos atrás, agora tá em alta, tipo, Balonê, Peplum, são algumas coisas que você for jogar, tipo, sei lá, anos 60, anos 70, então tudo vai voltando. A IA, quando a gente eu vou falar muito específico, tipo, voltado para imagem pessoal, para foto, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre pesou a mão. Lá no Instagram, Snapchat, quando surgiram os primeiros filtros. O que a gente via de gente postando foto com 1, 2, 3, 4 filtros, que quando você olhava para a pessoa e olhava para a foto, você falava, não é possível que é essa pessoa. Que é a mesma função de uma maquiagem extremamente pesada. Às vezes você vê a pessoa sempre ali na rede social, no Instagram, nos vídeos, extremamente maquiada. Se você encontrar a pessoa na rua e ela não estiver maquiada, às vezes você nem reconhece a pessoa. Então, na verdade, a IA, ela só veio num formato mais fácil pro pessoal literalmente pesar a mão. Porque o que acontece é muito do reflexo de como a pessoa se enxerga. Então, quando a pessoa ela não tá satisfeita com o que ela tá vendo no reflexo dela, ela quer melhorar para que as outras pessoas vejam do jeito que ela gostaria de ser. Só que quando a gente fala de rede social, isso é muito perigoso. Porque assim, eu não posso ir lá que nem no LinkedIn. Imagina, chuva de foto da Daniele feita em IA. E aí quando eu chego aqui, você fala, cadê a pessoa que eu conheci ali no LinkedIn ou no Instagram? Então a gente pode sim usar para alguns ajustes, não é esse o problema. O problema é literalmente a gente transformar uma pessoa em outra, uma fisionomia em outra. A gente tem como melhorar sim a nossa imagem pessoal, mas
tentar ser o mais leve possível, porque isso também impacta. E outra coisa, da mesma forma que lá atrás a gente percebia as utilizações recorrentes de 1, 2, 3 filtros numa foto do Instagram, do Orkut. Na Orkut acho que não tinha nem filtro. Acho que não. Entregando muita idade, entendeu? Entregando muita idade aqui. A IA também a gente percebe. Eu tava falando pra eles no off um pouquinho antes, que eu tava ali, scrollando no Instagram, e aí eu vi a foto de uma pessoa que tá na minha rede, e assim, a pessoa já é linda pessoalmente. Só que ali tava descarado que jogou a foto, pediu pro chat melhorar e postou. E assim, por mais que ela seja uma pessoa muito bonita, você consegue olhar ali e falar que aquilo foi modificado pelo chat, porque assim, o chat ele melhora, mas ele não replica a imagem 100% fidedigna. Então assim, chat, melhora a minha pele, ele vai melhorar, mas algum dos meus traços físicos ele vai ajustar. Ele não consegue replicar exatamente uma mesma imagem. Então entra naquele quesito, quando a gente começa a pedir pro chat mudar muita coisa, que de repente a gente pediu uma garrafa e tá saindo um dinossauro no final do prompt. Exatamente por isso, porque ele não tem a inteligência real de modificar apenas o que a gente tá pedindo. Então assim, a gente pode usar a inteligência artificial em edição de foto para melhorar alguma coisa. Eu uso muitas vezes para dar o tamanho correto de feed, então isso modifica menos ainda. Eu vou dizer que eu fui num evento no sábado, e aí teve uma hora que tiraram uma foto, eu queria estar escrevendo na apostila, mas naquela hora eu estava mexendo no celular, então assim, dá pra ver que o dedinho tá assim, sabe? Aí eu falei, não, joguei lá, chat, coloque como se eu estivesse anotando na apostila. E aí modificou. Mas por quê? Porque eu queria passar uma imagem que pra mim era mais coerente. Eu estava no meio de um curso. Seria legal eu estar mexendo no Instagram? Não. Eu estava respondendo cliente? Sim. Mas quem vê a foto não vai enxergar isso. Então ficou muito mais coerente pra minha imagem eu colocar como se eu tivesse sido, flagrada ali, anotando na apostila. Então a gente pode usar de uma maneira muito benéfica pra gente, mas a gente não pode pesar a mão e querer literalmente descaracterizar quem a gente é. Então assim, eu acho que a gente ainda vai levar um tempinho pra conseguir organizar isso, mas eu acho que com um pouquinho de tempo o pessoal vai acalmando com a novidade e aí volta a ser um pouco mais coerente. Perfeito. Dani, eu tenho uma dúvida, falando também sobre tendência. A gente estava falando sobre essa questão de imagem e essa parte de coloração pessoal, né? Que é a cor que fica mais legal em você. Parece, eu vou falar de mim, Então, normalmente, acho que o público masculino talvez seja mais assim, de talvez não se preocupar tanto, eu uso as cores básicas, eu acho que pra mim, a primeira camiseta que tá lá, branca, preto, básico, funciona, então talvez a cor não mude muito o que eu sou, mas a gente conversando nos bastidores, você tinha passado sobre a questão da importância de saber uma cor legal, porque a cor, ela transmite uma imagem. O que você tem a falar um pouquinho sobre essa parte, pra gente aprender um pouquinho sobre isso? Bom, vamos lá. A coloração pessoal, ela é uma dualidade muito engraçada, porque ela é o serviço que as pessoas mais aderem dentro da consultoria de imagem, porque assim, é um serviço, entre aspas, mais rápido e que a pessoa já tem o resultado ali na hora. Todo o restante é uma construção que você vai fazendo ainda da imagem da cliente, então isso leva tempo, leva uma disposição da cliente também. Então a coloração pessoal, a disposição dela é fazer, ir lá e acabou. Mas ao mesmo tempo as pessoas têm muito medo, principalmente porque, mas e se não tiver preto na minha cartela? Fala que o preto nunca erra, Enfim. Todo mundo acha que o preto é a solução de todos os problemas. Gente, não é. Preto combina com tudo. Mentira. Quando a gente fala de combinação, a gente está falando de harmonização. E quando eu falo de harmonização, eu estou falando de você estar replicando coisas parecidas. Porque eu só harmonizo quando eu repito coisas muito próximas. Então, quando a gente fala de preto, ele não combina com tudo. O preto, ele vai combinar com cores escuras. Cores escuras, cores escuras. Você está contrastando. O seu é um contraste no look, porque a parte de cima está mais clara e a parte de baixo está mais escura. Então, o que ajuda? A primeira coisa que eu sempre falo, gente, calma. Porque a coloração pessoal, ela é um direcionamento. E acima de qualquer coisa, eu vou entender a minha cliente e como ela vai aplicar essa coloração pessoal no dia a dia dela. Eu tenho um exemplo, gente, que Paola,
Eu sempre falo da Paola, porque a Paola ela tem um estilo mais gótico, vamos dizer. Quando eu fiz a coloração e a estratégia de imagem dela, essa foi a preocupação mora assim dela. Por quê? Porque ela basicamente só usa preto. E tá tudo certo, que eu falo hoje, eu não consigo nem imaginar a Paola de coloridinho. Ela tem uma cartela muito clara, muito opaca, então não faria sentido pra personalidade dela. A Paola é uma situação. Ah, Dani, tá, mas e as outras pessoas? Eu, por exemplo, o que dentro da minha roupa, até a blusa que vocês me viram chegando aqui, que era um suéterzinho amarelinho, nenhuma delas estão dentro da minha cartela. Mas qual que era o meu intuito hoje na roupa de vir pra cá? Uma roupa um pouco mais, até um pouco formal, um pouco mais escura, pra passar um pouco mais de credibilidade, de autoridade. Por quê? Por conta que eu já falei, a minha personalidade ela é muito expansiva, muito alegre. Então eu preciso equilibrar isso. E a coloração pessoal eu uso exatamente assim. Primeiro eu descubro a cartela da cliente e aí juntas a gente entende como aplicar essa cartela no dia a dia dessa cliente. Então assim, uma coisa que vocês nunca vão me ver fora da minha cartela: maquiagem e cabelo. O óculos também eu priorizo muito, porque é o que? Tá tudo aqui no rosto, tá muito concentrado. E como que funciona a coloração pessoal? Quando eu falo de como ela beneficia a nossa beleza, é o que? Eu tô com preto aqui, o preto não está na minha cartela. Se eu não estivesse com o meu cabelo na cor natural, com um blazer mais dentro da minha cartela, eu teria só o meu rosto para refletir essa cor. Então, provavelmente ele refletiria de uma forma que não é tão eficaz. Então, ia me dar sombra no rosto, ia me dar um ar um pouco mais cansado, marcar um pouco mais as olheiras. Agora, quando eu tô na minha cartela, o que faz? Exatamente o oposto. Então, eu fico com esse rosto mais iluminado. Se eu tenho manchinhas, se eu tenho olheira, elas ficam mais sutis. Eu sempre brinco que, assim, é aquele filtro blur, assim, que a gente tem no Instagram. O Paris, acho que hoje. Então, você passa, só dá uma ajeitadinha que você fala, meu Deus, que mudança. E quando eu tô fazendo a coloração, as clientes conseguem enxergar isso no espelho e elas ficam, nossa, não é possível. Então, eu vou entendendo, são cores mais opacas, são cores mais brilhantes. Qual que é a profundidade da pele dessa cliente? Ela fica mais harmônica com cores mais escuras, com cores mais claras. E disso a gente tira esse direcionamento, até porque eu falo que o importante na cliente é literalmente esse 360, gente. Vocês vão me ver batendo muito nessa tecla o 360, o todo que é o importante. Nunca é, se eu tô de salto, se eu tô de tênis, se eu tô de blazer, se eu tô de cardigan, de suéter, de regata. É o conjunto todo que vai comunicar. Não adianta só eu estar de escarpã e estar com um jeans rasgado no joelho, com o cabelo amarrado aqui pra cima de regata. Eu ia estar arrumada porque eu tô de escarpã? Não, da mesma forma que não é porque talvez se eu fosse do meu estilo pessoal estar com um tênis, eu estaria desarrumada só por conta do tênis. Não, porque todo o resto eu faria trazer coerência. E a coloração pessoal eu uso exatamente dessa forma, eu entendo, eu sempre indico, falo, gente, o cabelo, pra mim, é uma das partes mais importantes. Eu falo assim, como consultora de imagem e como mulher, como pessoa física. Eu falo que se a gente colocar ali, top 3, pra mim o mais importante é você estar sempre com uma maquiagem coerente à sua cartela, porque eu falo que a maquiagem, como ela cobre automaticamente todo o nosso rosto, é aquela coisa que as pessoas olham, sentem um desconforto e elas não conseguem entender de onde ele tá vindo. O cabelo é aquela coisa, vai ter quem ame, quem odeia. No Instagram às vezes eu sempre posto eu de loira. Gente, é terrível. E ainda tem algumas pessoas que falam, faz amiga, você fica linda. Eu falo, é amigo ou inimigo? E por último, a parte da coloração pra vestimenta mesmo, pra roupa. Onde impacta mais, Dani? Cintura pra cima. Então, blazer, blusa, camisa, principalmente itens com a gola muito alta. Porque eu não tenho espaço para essa luz refletir. Ela tá direcionada 100% no meu rosto. Então, eu uso muitas peças fora da minha cartela. Hoje, meu guarda-roupa, ele é bonitinho. Ele é 70-30. 70 dentro da cartela, 30% fora. Mas eu sempre faço questão do quê? Quando eu tô comprando uma peça que não tá dentro da minha cartela, eu busco, tipo, de alcinha, um decote mais reto, uma alça mais fina, tá sempre com alguma terceira peça por cima, porque isso vai diminuindo o impacto
negativo que aquela cor daria no meu rosto, na minha beleza como um conjunto todo. Então, gente, não tem que ter medo de fazer coloração pessoal, tá? Tem que ter medo de só fazer a coloração pessoal com uma pessoa que vai te entregar uma cartelinha e falar assim, é isso daqui que você tem que usar e ponto final, porque não é assim que funciona. Nós somos um ser muito complexo, então eu tenho estilo pessoal, eu tenho a minha personalidade, eu tenho aonde eu trabalho, porque isso impacta também, eu tenho os meus gostos pessoais, para onde eu vou. Vou falar um exemplo muito rapidinho eu já atendi muitas advogadas, que eu acho que para mulher isso pesa muito. E a Camila, eu lembro até hoje o nome dela, era loira, magrinha, parecia uma Barbie, gente, baixinha, assim, linda, uma boneca. Ela trabalhava num escritório de advocacia, ela fechou a consultoria de imagem porque ela tinha muito problema na hora de se posicionar. Ninguém dava valor pra ela, por quê? Porque era 80% masculino, o escritório é um ambiente um pouquinho mais machista, assim, tô dizendo isso sem levantar a pauta, nada, mas só posicionando. Então ela queria o quê? Ela queria conseguir se posicionar de uma forma onde as pessoas olhassem pra ela e dessem autoridade. Ela tem uma cartela, eu não lembro agora se era verão claro ou verão suave. Mas verão é uma cartela muito clarinha, é uma cartela cheia de rosinhas, azuizinhos, amarelinhos, então muito que não iam compactuar com a ideia que ela estava querendo, com o posicionamento que ela estava buscando. Então o que a gente fez? Descobri a cartela, direcionei para maquiagem, o cabelo falei mantém, não precisa mudar. Mas quando a gente foi fazer a parte de personal shopper e montagem de looks, o que eu busquei? Eu busquei cores um pouco mais fechadas para a parte de cima, mas com decotes estratégicos, não muito por conta do ambiente dela também, e principalmente modelagem, porque a gente acha que também é só roupa e cor, não, a modelagem ela também comunica. Então trouxe blazers com ombreiras um pouco maior, porque uma mulher com um ombro mais largo, ela passa mais autoridade, ela passa mais imponência, e ela precisava disso. Então calças mais abertas, mais wide, mais flare, porque eu precisava trazer uma silhueta um pouco mais, vamos dizer, empoderada para ela. Porque senão ela ia continuar sendo engolida no ambiente que ela estava, e era o ambiente dela. Ela só precisava se organizar para estar ali dentro de uma forma coerente. Ela não perdeu a personalidade dela, descobriu a cartela, usava a parte de maquiagem e cabelo coerente, e o resto sempre pensando no posicionamento de imagem que ela queria. Nossa, olha a aula, tá, gente? Então é anotar e trazer, já aproveitar essa sua visão do futuro, tá, Dani? Trazendo, uma visão, digamos, de PJ, uma visão empresarial. O que você enxerga para o futuro vamos usar a palavra tendência mesmo, para a questão de imagem das companhias, das empresas? Eu acho que é legal trazer tanto do lado positivo quanto negativo. Sim. Então, porque como a gente comentou, né, às vezes a empresa ela não sabe se posicionar, assim como as pessoas pecam em algumas coisas. O que você percebe de tendência tanto negativo como positivo daqui para frente? O que você tem visto? Olha, eu acho que assim, o negativo a gente já tá sendo, eu falando como PJ, como empreendedora, como CNPJ mesmo. A gente já está sendo impactada de uma forma, assim, vamos dizer até que sutil. Mas hoje a gente brinca. Eu tava vendo aquelas trends assim eu faço todos os meus criativos do Instagram no ChatGPT. Amiga, você não precisa falar, a gente tá vendo, entendeu? Dá pra entender, dá pra perceber. Por quê? Porque a gente vai criar 1 milhão de marcas que postam, que comunicam de forma genérica. Porque você pode pegar e ver 1, 2, 3 marcas de nichos completamente diferentes. O criativo é sempre o mesmo. O formato de produção é sempre a mesma. E por mais que eu converso muito com o ChatGPT, com o Cláudio, que é o meu iCloud, com o Sabe que o ChatGPT já virou psicólogo de muita gente, né? Exato. Gente, façam terapia de verdade, não dá certo, viu? Mas assim... você entende que quando você realmente começa a trabalhar, a colocar ali, você vê que ele tem um limite. Ele vai até aqui, vai até a página 1. Da página 2, se você não tiver a expertise, o conhecimento, realmente a desenvoltura para fazer aquilo,
É só isso, são conteúdos genéricos. Conteúdos genéricos você pode ler, às vezes o olho até treme assim, quando às vezes a pessoa tá falando e você viu que ela fez o roteiro no chat ou no cloud e simplesmente não teve nem a ousadia de ler e dar uma ajustada. Revisar, né? Não que a gente não pode usar, eu uso, ajuda muito, otimiza muito o nosso tempo, mas a gente ainda precisa do lado humano. Então eu acho que assim, o impacto negativo ele já está acontecendo para pessoas que cuidam de marcas, que nem eu cuido dessa parte 360 da rede social até o CPF, por conta disso, porque as pessoas acham que... E entra muito naquilo também, gente, eu falo do marketing digital. Eu entrei literalmente no marketing há 4 anos atrás, e aí foi da onde eu comecei a tirar muito insights e ver que não dá para fazer consultoria de imagem separado da parte de branding pessoal, branding de marca que seja. E as pessoas elas estão começando a ficar muito genéricas e isso já está impactando, porque elas acham que é tudo muito fácil. Então eu jogo lá, o chat me faz um monte de criativo, só que é isso que converte? Não, porque a pessoa olha e todo mundo olha e todo mundo sabe que aquilo foi feito pelo chat. Então com o tempo as pessoas vão começar a ficar principalmente tipo odiadas, vamos usar essa palavra bem, porque elas vão ver tanta repetição daquilo, tanta coisa, que aí vai entrar a parte positiva. Porque quem vai se destacar? Quem realmente trabalha de uma forma mais eficaz. Então, quem faz criativo no chat vai entregar X. Quem faz criativo com um designer que estudou, que criou a sua parte de MIV lá, que é o manual de identidade da marca, como para comunicar exatamente o que você quer, pensando em paleta de cor para a marca também, eles vão se destacar. Por quê? Porque as pessoas vão voltar a se identificar com o quê? As pessoas se identificam com pessoas. Por que que o GC e marketing de influência foi um boom nos últimos anos? Exatamente por isso. Eu vou comprar se o Bruno vier e falar para mim que aquilo é bom. Eu também tenho uma pessoa que vai comprar se vier um jogador de futebol, uma atriz da Globo. Mas o que começou a funcionar muito nos últimos anos, porque eu cuidava de toda a parte de comunicação da marca, tanto rede social quanto a parte de marketing de influência e comunidade. Então isso foram coisas que eu fui pegando muito e trazendo e aplicando no dia a dia. Então eu confio no jogador até a página 2, porque eu sei que ele está recebendo muito dinheiro. Mas será que ali o meu amigo Bruno com 2.000 seguidores tá recebendo dinheiro? Ou ele só tá dando a dica porque ele realmente gostou? Na minha cabeça você tá dando a dica porque você gostou. Então micros e nanos influenciadores, eles convertem muito mais, eles vendem muito mais. Porque para que eu uso as pessoas mais famosas, os big influenciadores? Para Warners, ou seja, tipo, mais pessoas verem a minha marca. Só que enquanto isso eu preciso daquele conjunto ali embaixo que vai me trazer eles me trazem a autoridade, ali embaixo eles vão me trazer realmente a conversão, porque as pessoas vão confiar de forma mais efetiva. Então, a gente vê que a inteligência artificial ela tá dominando uma grande parte, mas ela não consegue fazer o que a gente está fazendo aqui, que é relacionamento. Sim. Que às vezes se perdeu, né? Talvez com o tempo. Acho que as pessoas se tornaram, entre aspas, preguiçosas a ponto de não... a gente sempre fala, esse é o meu pensamento, né? Eu não vejo como a IA seja não sei nem se existe o termo, mas um substituidor, mas sim um ajudador. Então ele tem que compor e não substituir. Exato. Que é o que acontece, estão tratando como um substituidor de pessoas. Exato. E não tem como ser. O relacionamento, eu até comentei também aqui um pouquinho antes no backstage, a parte da coloração pessoal, porque muita gente veio me trazendo, o pessoal até pontuando da época que o que tinha muito da coloração pessoal era a coloração pessoal feita online. Gente, ainda hoje, de uma forma efetiva, eu não consigo falar com o Bruno e fazer uma coloração pessoal nele de forma remota. Porque o Bruno pode ter um Mac, eu tenho um Dell. Ou então eu posso ter um Mac e ele pode ter um Lenovo. A qualidade da câmera é muito diferente. Então, às vezes, você olhando a pessoa, eu como boa consultora, eu saio na rua, qualquer pessoa que olha, eu fico olhando e falo, eu acho que você é tal Cardela. Mas, efetivamente, a gente não consegue fazer essa aplicação. Mas aí agora surgiu uma novidade do chat. Ok. As pessoas estão fazendo a coloração pessoal pelo chat.
Perfeito. Só que o chat ele vai te entregar exatamente o que uma pessoa que é só uma colorista, vamos dizer, entrega. Ele vai te falar a cartela, você vai ter que acreditar que ele está correto e você vai usar aquilo. Como? Porque o chat ele não consegue ainda ter isso, que é a questão de relacionamento. Então, Dani, você tá preocupada? Não, porque pode ser que a gente vai ter uma linha, então tá vindo assim, vai ter uma queda, só que quando voltar, volta direto, porque as pessoas vão estar tão cansadas de não tratar com outras pessoas. Foi o que aconteceu na pandemia. Sim. A pandemia ela foi uma quebra muito absurda na rotina que a gente estava acostumado. Então as pessoas elas simplesmente saíram, foram para o isolamento e quando voltaram, a primeira dificuldade, parar de usar moletom e camiseta. Porque dentro de casa as pessoas não estavam acostumadas com home office. O home office não era uma coisa tão comum antes da pandemia. Então as pessoas simplesmente pegaram aquele vício daquele ano ali trancado dentro de casa, vou ficar só com roupa de casa, vou ficar só... E elas não conseguiram voltar para um ambiente normal. E até uma tendência que veio no pós-pandemia, agora ela já acalmou muito, mas é a chamada dopamine dressing, que é o quê? As pessoas usarem muitas cores, porque são sempre tendências que vão trazendo isso, do que as pessoas estavam tanto tempo isoladas, dentro de casa, e quando você fala roupa de ficar dentro de casa, ninguém tá pensando, eu vou comprar uma blusa rosa, uma calça verde, é não. A primeira que aparecer, né? Que exatamente, é o guarda-roupa masculino, entendeu? Que é o guarda-roupa do Cebolinha, tipo, um monte de camiseta, tudo azul marinho, cinza, preto. Então, quando as pessoas voltaram a conviver em sociedade, voltaram pra rua, pro escritório, a necessidade fisiológica delas de realmente darem esse upgrade, ela foi tão forte que trouxe esse reflexo na roupa. Então, vocês podem ter certeza que quando você tá na rua, você vê uma pessoa toda de preto, uma pessoa com um amarelinho, um rosinha, a sua mente vai deduzir que a pessoa de clarinho é muito mais feliz. A pessoa de clarinho é muito mais simpática. A pessoa de clarinho é muito mais receptiva. Então, se eu tô na rua, num lugar onde eu não conheço, e eu vejo uma pessoa ali mais coloridinha contra uma pessoa de terno, gravata, toda de preto, eu vou falar com a coloridinha. Porque o nosso cérebro entende isso. Do mesmo jeito que quando eu busco um advogado para me representar, eu não vou querer o advogado de azulzinho claro. Eu quero o advogado de preto, porque eu quero uma pessoa que tenha presença, que tenha autoridade, que traga medo, que chega ali no juiz e ganha a minha causa. Então, voltando até para a questão da cor, toda cor ela vai ter um direcionamento e uma aplicabilidade diferente de acordo com o seu momento, com a sua profissão, com o que você precisa fazer e com o que você quer passar. Então, qual é o meu posicionamento? Meu posicionamento é XY, quero que as pessoas olhem para mim e pensem exatamente isso. Legal, então agora a gente vai construir a sua imagem para que ela transmita isso. Porque só pensar as pessoas querem... Não, eu quero que o Bruno saiba que eu sou uma ótima profissional. E eu simplesmente fico muda, me visto de qualquer jeito, não transmito isso, não falo, não passo. As pessoas não têm como adivinhar, entendeu? Então, assim, isso ainda é uma coisa que muitas pessoas ainda pegam, e essa volta, essa questão de vestimenta, ela impacta muito, porque as pessoas acham que você tá se vestindo pro outro ser feliz. Não, você tá se vestindo pro outro te enxergar da maneira correta. Perfeito. Dani, sobre a imagem ainda, mas associado para pessoa física, né? Então, talvez, eu até falei no início, né, que muitas pessoas vão assistir aqui essas dicas, que eu tenho certeza que é um assunto que é muito falado, né? E eu mesmo gosto bastante dessa parte de imagem e eu já aprendi muita coisa aqui. Vou rever o podcast para aprender mais sobre essa questão de imagem. Talvez, estou procurando um emprego, não estou conseguindo um emprego. E às vezes ela pensa assim, mas será que foi meu currículo? Será que foi o que eu falei? E às vezes não foi isso. Talvez seja associado à imagem dela, né? Você tem uma dica para passar para as pessoas que talvez queiram esse toque da imagem? O que ela pode fazer para melhorar a sua autoestima, melhorar o seu posicionamento? Olha, eu acho que assim, a dica mais prática, assim, primeiro
quem eu sou e o que eu quero comunicar. A pessoa, às vezes é muito difícil a gente conseguir chegar nesse consenso, mas você precisa pelo menos agora, nesse primeiro momento, ter minimamente na sua mente quem você é e onde você quer chegar. Eu era analista e eu júnior e eu quero um cargo de sênior, ou então eu já era sênior e eu quero um cargo de coordenadora. Eu sempre ouvi de um chefe meu também, o famoso fake it until you make it. Ou seja, você precisa fingir até você ser. Então eu sou analista, eu não preciso me arrumar, mas você quer ser coordenador. Então você precisa ir sim e se posicionar como um coordenador, como um gerente, como um diretor. Porque a gente escalona assim na vida, então as pessoas não vão olhar pra você e falar assim, nossa, eu acho que ele tem super um potencial, se ele se arrumar aqui e aqui. Não, primeiro tenha claro e esteja disposto a fazer um esforço, que eu sei que é um esforço. A gente tá sempre muito ali no nosso quadradinho, ali na nossa área a zona de conforto, que na verdade é extremamente desconfortável, mas também é desconfortável sair dela e é um desconforto diferente e novo. Então, assim, tenha na sua cabeça exatamente aonde você quer chegar e quem você é hoje. E o que você precisa ajustar para esse meio de caminho. Dani, eu quero um emprego novo. Estou desempregado. Então, você precisa olhar para o seu LinkedIn e entender se ele é receptivo para um RH olhar. Dani, eu não falo tão bem e eu sou de uma área comercial, eu tenho dificuldade em me apresentar. Ali no presencial eu sou muito boa, mas quando eu preciso falar para as pessoas, seja na internet, seja numa entrevista, eu travo. Então você precisa buscar uma ajuda nesse sentido. Então vamos treinar, vamos fazer entrevista em casa, vamos gravar vídeos para as redes sociais, por mais que você não poste, só o ato de você gravar, isso vai te trazendo o costume, principalmente, que eu acho que o que mais trava a gente é a vergonha de estar falando para outras pessoas. Sim. E automaticamente o que as pessoas estão achando. O que elas vão pensar da gente. Exato. Será que minha roupa tá boa, minha entonação de voz tá legal. Exato. E você só vai ajustando isso com a frequência ali, com a constância. Então você precisa ter constância para ir melhorando. Então sempre foca nisso, entende se o seu LinkedIn ali, a rede social que você usa para buscar seu emprego, ela tá coerente. Se você é uma pessoa que trabalha com a internet de alguma forma e a sua rede social, o seu Instagram, ele também serve para trabalho, você também tem que cuidar da sua imagem ali dentro. Não é porque é uma rede social que eu posso fazer o que eu quiser, postar o que eu quiser, sem pensar em consequências, porque hoje, por mais que as pessoas achem, eu acho um absurdo a empresa consultar o Instagram pessoal da pessoa. Se o Instagram pessoal é aberto, você está dando o direito de qualquer pessoa olhar e ter um preconceito, já deduzir alguma coisa sobre você. Então sempre tem esses cuidados de entender como está a sua imagem, porque às vezes o seu currículo é muito bom, mas você não está sabendo como se vender. Gente, isso é a maior frustração da maioria das pessoas que são boas, têm dificuldades às vezes de ganhar promoção, de trocar de emprego, é olhar pessoas que não são tão boas em cargos acima, em cargos melhores, trocando. Só que qual é a diferença entre uma e outra? Uma sabe se vender, uma sabe se posicionar. Ela pode não ser boa, mas ela finge ser. E a gente compra o quê? A gente compra o que a gente está vendo. Às vezes a longo prazo não funcione tão bem, mas a curto e médio prazo é o que vai resolver a sua vida. Então assim, você parece ser bom para ser contratado? Você parece desenvolver um trabalho para você ser contratado? Você demonstra autoridade, confiança, gestão para você querer um cargo acima? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma autoanálise muito criteriosa e aí, em cima disso, ir ajustando todos os pontos que você enxergar que não estão te favorecendo para uma nova fase. Perfeito. Eu acho que é o mais. Para empresas, por exemplo, o que você daria como dica para melhorar a imagem? Talvez não está tão legal, empresas que estão iniciando, enfim, e ela queria uma dica. O que eu posso melhorar a minha imagem, por exemplo? Olha, a primeira coisa, para quem está começando, a gente não tem o luxo de não aparecer. Então, assim, se você não quer aparecer, você precisa de alguém que apareça e traga autoridade para sua marca. Pessoas gostam de pessoas.
Então, o que mais funciona? São empresas que trazem alguém porque isso humaniza. Se é o dono, a dona da empresa, se é o diretor, a diretora, seja quem for que esteja ali da linha de frente que aparece, isso humaniza, traz a empresa para o mundo real, porque na internet todo dia está surgindo 1, 2, 3, 4, 5 empresas. Como eu vou saber que a sua empresa é confiável? Então, eu preciso primeiro trazer essa humanização, essa pessoa para estar falando. Essa pessoa automaticamente, ela precisa saber falar, ela precisa saber se apresentar, porque não adianta chegar aqui, Bruno, se eu tivesse chego aqui, quem que ia dar um pingo de confiança para mim? Sim. Então, se você sabe do que você tá... É aquela coisa, se você virar aqui e me perguntar de alguma coisa, sei lá, muito fora da minha realidade, eu vou ficar... Eu preciso de 5 minutos para pensar, mas ele tá fazendo perguntas de coisas que são do meu dia a dia, coisas que são da minha profissão. Se eu não souber responder de bate-pronto, significa que eu não sou uma boa profissional. Então, quem vai estar ali à frente da sua marca, ela precisa estar com todas as respostas na ponta da língua. E além disso também, eu preciso cuidar da minha marca nos 360. Então, qual é o 360 de uma marca pequena? É um Instagram bem feito, é um site bem feito, é um saque minimamente funcional, porque a gente sabe que às vezes dependendo do tamanho da empresa a gente não tem tantos funcionários, mas eu preciso ter ali uma linha direta com o meu cliente final para ele poder reclamar, poder tirar dúvidas, poder fazer alguma coisa. Então, a empresa ela precisa cuidar primeiro dessa imagem 360, então como que o meu cliente vai chegar? Eu quero fazer anúncio e eu quero converter. Ok, mas você vai, faz um anúncio todo bonito, a pessoa ela vai automaticamente para o seu Instagram, porque senão os ads não são tão eficientes. Aí quando ela bate lá no Instagram, é um Instagram péssimo, sem movimentação, com só post de ela não vai ter confiança de adquirir um produto, de investir o dinheiro dela, o tempo, alguma coisa assim. Então, cuidem da imagem da empresa de vocês. A imagem é exatamente isso. Dani, eu quero te agradecer, então, por esse bate-papo. A gente aprendeu muitas coisas anotadas aqui. E as pessoas que estão nos vendo, que querem te seguir, querem seguir você no Instagram, no LinkedIn, compartilha suas redes sociais com o pessoal. Claro. Bom, primeiro eu queria agradecer o Bruno pelo convite, foi muito legal fazer parte do Shark Voice. E, gente, pode me seguir lá, no Instagram é @adanialbano e no LinkedIn é Dani Albano, Imagem e Influência. Então eu espero vocês lá pra gente poder trocar bastante informação. E é isso, queria agradecer muito. Pessoal, então nos sigam nas redes sociais, LinkedIn da Shark Data, lá no YouTube a gente vai colocar a entrevista na íntegra lá para vocês assistirem tudo, os cortes e as fotos aqui do nosso encontro, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.